Olha, vamos começar essa reunião, né? Entrando. Nós estamos fazendo tudo possível. É verdade. Bom, inclusive já é nosso. Eu vou ver aqui, pesquisando para fazer e do Instituto Max Planck de Hamburgo. O Instituto Max Planck de Hamburgo, eu acho que você faz a instituição, pesquisa mais importante. São mais principais. Olha isso. Olha isso. Eu sou físico, falador, mas cara, eu sou é Celsius. É fundamental. Então, isso como o universo funciona. Mas não isso. Eu estou aqui com silêncio enormes. Mas eu denota o caráter científico. E a gente vai saber para além de tendências momentâneas, numa sociedade que ultrapassa nossas vidas, nossos métodos, e que as palavras dele, o Brasil possa colaborar com a paz e com a paz. Uma política de nós, mas eu falei dos outros, produz o nosso modo de pensar, norteia nossa identidade. É, eu também. Prazer estar aqui. Só confirmar se o pessoal da psicologia de forma específica está bem, caso não esteja, talvez. Olha, voltar a ver. Se estiver ouvindo, pode só falar um. Senão, eu vou dar só uma mensagem. Se eu não para eu acho que vai bem alguém. Eu tô chamando o menino do audiovisual agora. Então, a gente deve esperar 5 minutinhos só para ficar melhor. Eu vou pausar aqui a reunião. Isso. E agora? Agora, qual é o meio? Vocês conseguem escutar agora?
Alô, alô, consegue me escutar? Som. Consegue subir? Se puder mandar uma mensagem, se mandar uma. Tem que te mudar ali, ó. Ó, microfone. Você tem que colocar ali, ó, no speaker. Agora pode falar. Agora é possível me escutar bem agora? Mais uma mensagem, vamos ver ali. Sim, aparentemente melhorou bem. Bom, maravilha. Então, recomeçando, queria agradecer imensamente ao doutor Roberto, eu, o doutor André também aqui, agradecer a todos vocês que estão acompanhando remotamente, uma alegria grande participar. Isso já é um ciclo de debate sobre o projeto de reforma do Código Civil aqui na Associação Comercial. A gente combinou aqui de fazer uma pequena apresentação, mais ou menos 1 hora, em que eu vou falar mais. Depois eu queria, enfim, deixá-los todos à vontade para eventualmente fazer perguntas e quero também que todos fiquem à vontade, por gentileza, para caso queiram fazer alguma questão durante a exposição, basta indicar aqui no aplicativo. A gente consegue, né, abrir voz e aí vocês podem, enfim, intervir a qualquer momento. Bom, se a gente puder projetar a apresentação, por gentileza. Essa pequena apresentação que eu montei está organizada em 4 blocos. No primeiro bloco, vou comentar alguns aspectos gerais a respeito da reforma. Aqui são realmente aspectos gerais, sobretudo para contextualizar a reforma para quem talvez não esteja acompanhando desde que ela começou, no final de 2023, ou para quem tem interesse na reforma, mas não está tão por dentro dos movimentos de reforma do direito civil ao redor do mundo. Depois disso, vou apresentar alguns números a respeito dela. E aqui já vou dizer o que me parece mais relevante dessa informação. A reforma tem sido apresentada como uma reforma pontual e pessoas que se referem a um novo Código Civil são muito criticadas. Na realidade, essa reforma modifica o Código Civil de 2002 mais do que o Código Civil de 2002 modificou o Código Civil de 2016. Ou seja, se nós considerássemos o Código Civil de 2002 como uma reforma legislativa, seria uma reforma menos profunda do que a reforma atualmente proposta. Portanto, a gente deve encarar essa reforma com a mesma seriedade que a gente encara uma mudança de Código Civil. Depois disso, eu vou mencionar 3 mudanças mais abrangentes, particularmente a inclusão de novos fundamentos e princípios do direito dos contratos. Aqui eu já me concentro sobre o direito de contratos, a inclusão de conceitos jurídicos indeterminados, tanto em regras novas quanto em regras antigas, regras que já estavam mais ou menos estabilizadas pela jurisprudência, que agora vão ter que ser interpretadas a partir desse princípio, desses conceitos jurídicos indeterminados, se a reforma for adiante. E vou mencionar o que me parece ser, talvez, o ponto mais significativo entre os pontos abrangentes da reforma, que é a introdução de uma nova dicotomia do direito dos contratos. Hoje, quando a gente pensa em direito dos contratos, a gente pensa basicamente uma tricotomia, né? Quando pensa nos contratos de direito privados, contratos de trabalho, contratos políticos e leis especiais. A gente pensa em contrato de consumo, contrato civil e contrato empresarial. Ainda que haja alguma dúvida sobre o regime aplicável aos contratos empresariais, essa é a categoria norteadora da aplicação do direito dos contratos. Na reforma, uma nova categoria, que é a categoria dos contratos paritários e simétricos, ganha proeminência e passa a ser contraposta a uma categoria já familiar, mas que parece assumir um sentido diferente, que é a categoria dos contratos de adesão. Vou falar um pouco sobre ela. Depois vou tratar de mudanças específicas. E aqui, a minha extensão nas mudanças específicas vai depender em uma medida do tempo que a gente tiver disponível. Quero falar sobre uma mudança que me parece muito positiva, que é o aprimoramento do regime da cláusula penal, para não dizer que a gente só tem crítica ao Código Civil, projeto de Código Civil, na verdade. E aí, 2 pontos que me parecem mais problemáticos, que é o novo tratamento dado à boa-fé e ao equilíbrio econômico. Bom, então, para começar, agora não está
Eu acho que não está funcionando porque tem que clicar na tela, talvez, e aí eu consigo. Oi? Clica nessa tela aí, Luiz. Tá uma apresentação de PDF, né? Aquela hora funcionou, né? Quando a gente testou. Você testou em qual página? E aí você PowerPoint no chão. O arquivo que você abriu aquela hora é exatamente esse. Exatamente isso. Deve ser melhor. Página de cima. Ah, tá na última página. É igual a página inicial. Isso. Pronto, agora. Bom, vamos lá, agora sim. Reforma do Código Civil não é um negócio novo, né? Os primeiros códigos civis que a gente conhece, as grandes modificações que delimitaram aqui o século XIX, o Código Civil francês e o Código Civil alemão, foram revistos no século XX, e o direito brasileiro também passou por várias tentativas de revisão e tentativas de codificação. Então, até o Código Civil 16, a gente teve um monte de tentativa de codificação, algumas bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas. Houve a tentativa mais importante, que é a do Teixeira de Freitas, que serviu de referência para todo direito privado, agora a lei ainda serve de referência para a gente. Depois, outras tentativas, na de Araújo, apesar de ter se prolongado por 8 anos, ele só produziu 300 artigos, depois morreu, a reforma não foi adiante, foi retomada pelo Felício dos Santos, a reforma também não foi adiante, depois tentativa de codificação do Coelho Rodrigues. Nenhuma dessas tentativas de codificação anterior, de 1916, teve sucesso. A primeira lição que se extrai dessas tentativas malogradas anteriores ao Código Civil 16 todas eram tentativas de codificação, como elas devem nome algo que tem vantagens, e a vantagem reside especialmente no caráter sistemático dessas propostas, mas tem desvantagens importantes, e uma delas é o tamanho da empreitada para uma pessoa só levar adiante. Codificação de 1916, Cláudio Bevilacqua, código com o qual a gente esteve familiarizado por quase 100 anos. Depois dessa codificação, houve novas tentativas de recodificação que também não foram bem sucedidas, né? Tem uma quase esquecida, a gente não menciona mais praticamente, que é uma tentativa de um código de obrigações do Eusébio Donato, Adelfa Azevedo, Hahnemann Guimarães. Posso falar? Inclusive, é interessantíssimo o que você está falando, porque nesse projeto de obrigações, nesse anteprojeto de obrigações, tinha a parte do direito de empresa lá, feita pelo Silvio Marcondes, que foi utilizada no Código Civil atual. Então, o capítulo do Código de Empresa atual é o capítulo que tinha no projeto de obrigações. Exato, bem observado, era uma disputa que vinha no começo do século. Bevilacqua se opunha a revogar o Código Comercial de 1850 e unificar o direito das obrigações, entendia ainda que as obrigações deveria ser orientado por uma dicotomia. Direito das obrigações, fazendo um avanço aqui no tempo, ele é unificado no Código Civil de 2002, mas o que parece é que, no fundo, a gente nunca conviveu bem com a unificação, porque, a despeito de o Código Civil de 2002 não mencionar em nenhuma regra a expressão contratos empresariais, não é uma categoria incorporada ao Código Civil de 2002. Contratos empresariais. Você tem o livre direito da empresa, a disciplina de direito da empresa, mas uma distinção dos contratos empresariais não há. No entanto, a jurisprudência e a doutrina seguiram distinguindo os contratos empresariais, ou seja, aplicando o regime jurídico particular a esses contratos. Então, a gente vê, apesar da unificação legislativa, a gente ainda reconhece particularidades dos contratos empresariais. E agora, com a reforma, a gente reafirma, seja porque a reforma introduz a expressão contratos empresariais no Código Civil, seja porque ela coloca uma outra dicotomia acima dessa, que é aquela que eu mencionei. Contratos paritários e simétricos de um lado, contratos por adesão de outro. A gente vai voltar a isso. Bom, o último projeto relevante antes da oferta do projeto que ia se tornar o Código Civil de 2002 foi o projeto, na verdade, 2 anteprojetos, né, do Orlando Gomes e do Caio Mário da Silva Pereira. Um projeto de obrigações do Caio Mário e restante do Código Civil a cargo do
do Orlando Gomes. Esse é um projeto que teve uma importância enorme, seja porque ele serviu de referência para a interpretação do direito do posto, então o Código Civil de 1916, seja porque ele foi envolvido e aproveitado pela comissão redatora do Código Civil de 2002, que a gente anota, apesar de a gente dizer é o Código Linear, nesse caso a gente teve efetivamente uma comissão redatora, mas não uma comissão de mais de 30 juristas, como foi o caso da comissão do projeto de reforma do Código Civil. A comissão do projeto Reality é responsável por cada livro do Código Civil. Você tem parte geral do Código Civil, Moreira Alves, direito das obrigações, Agostinho Gomes, direito das sucessões, Cláudio Couto Silva, Torquato Castro, direito de família, Cláudio Couto Silva. Então, você tinha o direito das coisas. Então, cada segmento do direito privado tinha uma professora, Silvio Marcondes, direito da empresa. Isso confere unidade sistemática da codificação. E a gente vai ver, eu acho que entendo que essa seja a principal fragilidade, para além de fragilidades pontuais, fragilidade do todo do projeto de reforma é a carência de unidade sistemática. Pode ser buscado ou a gente pode encontrar um outro caminho para isso. Bom, seguindo aqui na nossa discussão, o projeto de Código Civil ele se insere num contexto de alta densidade de inovação legislativa. E aqui eu menciono só 3 pontos. MP 881, que depois foi convertida na Lei da Liberdade Econômica, já modificou, eu entendo bastante profundamente o Código Civil. E muitas das mudanças que foram agora promovidas que são propostas, promovidas, claro, o projeto ainda foi atribuída a relatoria ao projeto já foi entregue, mas ainda não começou a tramitar. Então, sempre que me referia foram produzidas, eu quero dizer, serão, no caso de aprovação futura do projeto. Muitas dessas mudanças correspondem à generalização, ao aprofundamento de mudanças trazidas pela Lei da Liberdade Econômica. E aqui, doutor Romeu sabe bem, quanto à Lei da Liberdade Econômica, eu tenho de modo geral, uma concordância grande e uma crítica igualmente grande. A concordância é com o norte, com o horizonte da Lei da Liberdade Econômica, que é o incremento da liberdade nas relações empresariais. A minha discordância é com a técnica empregada, que foi uma técnica orientada, sobretudo, pela formulação de princípios. Qual o problema dessa técnica? Quando a gente formula princípios, a gente confere um enorme espaço de discricionariedade para o julgador. Se eu quero menos intervenção, não faz sentido enunciar a excepcionalidade da intervenção como um princípio, porque esse princípio terá que ser interpretado. Então, faz sentido restringir o sentido das regras que viabilizam a intervenção. Então, enfim, não vou entrar nos detalhes da econômica aqui para a gente poder avançar, mas além dela, eu queria mencionar inovações legislativas e regulatórias importantes a respeito de ativos digitais, desde parecer 40 da CVM até a própria lei dos ativos digitais, que cuida sobretudo das exchanges. E quero mencionar também o chamado Marco Legal das Garantias. Isso aqui foi bem importante para o direito das garantias, porque introduziu um novo regime para a hipoteca, que tem por objetivo recuperar a atratividade das hipotecas. Modificou também o regime da alienação fiduciária. Basicamente, o que o Marco Legal das Garantias trouxe foi uma forma de aproveitar as garantias após a execução parcial da obrigação garantida. Então, para dar só um exemplo, agora eu preciso recarregar uma hipoteca. Eu tenho uma hipoteca garantindo uma dívida. Eu já cumpri parte daquela obrigação, já paguei parte da dívida. Eu posso recarregar a minha hipoteca com o valor já pago da dívida, para que eu possa oferecer aquele mesmo imóvel como garantia de um outro empréstimo. Então, é uma medida bem-vinda, uma medida que realmente dinamiza o mercado de crédito. Há outros temas que estão na cara do gol para serem decididos, que certamente vão trazer impacto no direito dos contratos. Um deles é a regulação estabelecida a responsabilidade das plataformas no Marco Civil da Internet, no artigo 19. Há outros concursos com o ministro Dias Toffoli, há uma expectativa de que essa decisão venha por tempo. Segundo ponto, Marco Legal da Inteligência Artificial, que em alguma medida é atravessado por regras de um novo livro que a reforma propõe introduzir no Código Civil, que é o livro de Direito Digital. É um livro cujos artigos não estão numerados, então vou fazer referência a ele
vai falar artigo X por conta disso. Livro completamente novo, baseado em diretivas europeias a respeito de direito digital, mas que tem um caráter extremamente principiológico, assim como, de modo geral, todos os aspectos da reforma. Bom, antes de apresentar os números da reforma, eu queria falar duas palavrinhas sobre experiência estrangeira com reforma de Código Civil. Falar de 3 casos. Caso do francês, caso alemão e caso argentino. Tanto no caso francês quanto no caso alemão, a gente teve uma reforma que se prolongou por pelo menos uma década. No caso francês, as primeiras discussões sobre a reforma começam com projetos de 2 importantes juristas, Pierre Catalá e François Perret, 2005 e 2006. E a reforma só será concluída em 2016. Importante dizer que essa reforma se restringiu ao direito às obrigações. E esse é um desafio grande da reforma do Código Civil atualmente proposta, porque a reforma diz respeito a todo o Código Civil. E há aspectos do Código Civil que dizem respeito a questões de costumes que são indiferentes da prática empresarial, mas que certamente vão servir ou para refutar ou para defender a reforma do Código Civil. Então, a gente tem que discutir a reforma do Código Civil no atacado. Muito difícil fazer isso numa reforma tão abrangente como essa. A reforma do Código Civil alemão de 1900, essa demorou ainda mais tempo. Ela começa a ser pensada em 1978, depois de uma reforma de direito de família, bem parecida com a reforma que a gente teve no Código 16, Lei do Divórcio. E aí, em seguida, uma estratégia interessante de reforma. Foram publicados 17 pareceres sobre temas que pareciam relevantes para a modernização do direito das obrigações na Alemanha. E, ao longo da década de 90, o tema ficou mais ou menos adormecido. Ficou refletindo sobre esses pareceres, e em 2001, um tanto surpreendentemente, a reforma é promulgada. Teve enormes críticas da literatura alemã, mas, de modo geral, a reforma foi cuidadosa. Uma reforma voltada para a modernização do direito das obrigações. Então, algumas categorias que eram reconhecidas pela jurisprudência alemã, então, quebra da base do negócio, foram trazidas para a legislação civil. Categorias que, nas décadas de 80 e 90, alguns juristas diziam que a gente não pode fazer Código Civil porque ainda não estão suficientemente claras. Mas, no começo dos anos 2000, se entendeu que já estava. Reforma do Código Argentino, na verdade, a promulgação do novo Código Civil argentino. O código era muito antigo, do século XIX, e em 2011 foi criada uma comissão para revisar esse código. Revisar e criar um novo código na prática. O código foi promulgado em 2014. Então, se a gente comparar o tempo de elaboração do projeto de Código Civil argentino e o tempo de discussão do projeto de reforma do Código Civil brasileiro, a gente vai ver que o Código Civil argentino levou mais que o dobro do tempo. Se a gente quiser ter uma comparação com uma realidade próxima da realidade brasileira. Bom, agora eu queria apresentar algumas informações aqui numéricas para a gente entender qual que é a extensão da reforma proposta. Depois a gente passa para os detalhes, para a substância. Em primeiro lugar, vou começar aqui do canto inferior direito, vou subir. O total de artigos modificados ou inseridos, considerando também o novo livro de direito digital, é 53%, ou seja, mais da metade do Código Civil, num cômputo de artigos. Esse cômputo de artigos acaba sendo mais generoso do que um cômputo de texto corrido. Se a gente fizer a conta por texto corrido, aí mais de 60% do Código Civil foi modificado. A gente poderia fazer o cômputo também por disposição legislativa. Esse eu não cheguei a fazer, é possível, mas, enfim, tenho segurança em dizer que o número não vai se afastar significativamente desse número apresentado. Há uma impressão de que apenas o direito de família sofreu modificações profundas. E, de fato, se a gente observar os dados sobre modificação do livro de direito de família, a gente vai ver que mais de 100% do livro de direito de família foi modificado. O que significa isso? Além de modificar quase todas as regras, inserir novas regras. Então, eu tenho mais de 100% de mudança no caso de direito de família.
Agora, isso não impacta tão significativamente os outros livros, porque se a gente notar, o percentual de mudança na parte geral do livro de obrigações, da empresa, família já disse, sucessões, a gente vai ver que em torno de 50%. Então, família não puxa tanto assim nosso percentual de modificação. Nem o livro de direito digital para esse fim. Eu desdobrei o percentual de mudança aqui dentro do livro de direito das obrigações, que é aquele que está especificamente dos contratos, que é o que nos interessa mais de perto. Regras sobre as obrigações em geral foram modificadas no porcento de 31%. Essas modificações em particular, até o artigo 420, me parecem, de modo geral, positivas. São modificações voltadas, no mais das vezes, para aperfeiçoar o texto do Código Civil. A gente pode discordar do aperfeiçoamento do texto e dizer, o estilo da redação do Código Civil está pior agora, mas isso não tem grande consequência prática. As mudanças que me parecem bastante sensíveis e para as quais a gente tem que dedicar bastante tempo são as mudanças nos contratos em geral, artigos 421 e 480. É aqui que eu acho que há realmente uma profunda transformação dos contratos e o índice de mudança acho que confirma isso, 70% de mudança. Contratos em espécie, algumas mudanças, atos unilaterais, título de crédito, quase nada, responsabilidade civil, mudança completa. Regime de responsabilidade civil hoje é um regime minimalista, passa a ser um regime maximalista. O projeto de reforma do Código Civil. Não vou tratar de responsabilidade civil aqui, esse é um tema que certamente vai ser examinado nos próximos passos desse ciclo, mas tem um impacto gigantesco sobre a atividade empresarial. Então, é um tema para a gente colocar na pauta e a gente tem que ter bastante atenção. Preferências, privilégios creditórios e mudança. Bom, o que esse quadro diz para a gente? O que a gente extrai dele? Não são poucas mudanças. Eu comecei a desdobrar aqui na planilha também o número de revogações, não são tão numerosas. Revogações, mais das vezes, não chegam a 10. Então, o grosso das mudanças vem de alterações e inserções. Essas inserções do projeto de reforma acabam sendo todas identificadas como A, B, C, letras. Uma delas, muito significativa, não vou discutir aqui detalhadamente, mas vou mencionar os momentos, é a mudança trazida, as inserções trazidas pelo regime estabelecido a partir do artigo 421. Então, a gente tem 421, A, B, C, D, E, F. Não é força de expressão, realmente essa quantidade de letras. Um regime bastante detalhado de aplicação de função social, boa-fé, o que, de novo, me parece bastante problemático, porque a gente não tem clareza a respeito da aplicação desses conceitos. Se a gente voltar no tempo e pensar como é que a função social do contrato foi aplicada, durante 10 anos, teve enorme cinema a respeito dela. A gente não sabia qual seria o conteúdo da função social do contrato. Bom, vamos passar para o que me parecem as alterações gerais. Em primeiro lugar, introdução de novos fundamentos e princípios. Em alguns casos, essa introdução me parece muito mais programática do que prática. Exemplo, artigo 421-F. Os contratos empresariais aplicam-se os princípios que estão descritos no 966A desse código no que couber. Foi criado um novo artigo após a definição de empresário lá no 966. Bom, primeira necessidade. Pois é. Quais são esses princípios? Liberdade iniciativa. Quais são os contratos empresariais? Esse é o primeiro problema. A categoria dos contratos empresariais é empregada aqui, mas adiante ela perde espaço para os contratos paritários e simétricos. A gente vai ter uma sobreposição de categorias. Em tese, a gente teria que cruzar essas categorias e fazer como uma matriz para definir qual vai ser o regime jurídico aplicável. É claro que isso não vai ser matemático dessa maneira. A gente vai ter a insegurança jurídica. Se esse regime aqui, de novo, vai concentrar sobre a parte geral dos contratos, se mantiver. Quais são os princípios? Liberdade de iniciativa, de organização, autonomia privada, autonomia patrimonial,
limitação de responsabilidade, força obrigatória, ou seja, princípios cuja generalidade impede que nós tenhamos alguma clareza sobre o seu significado prático. Simplicidade da forma, observância de usos. Aqui eu quero destacar um ponto que começa a surgir nesse ponto da reforma que eu acho potencialmente problemático. É o seguinte: o emprego da ideia de normas de ordem pública como sinônimo de normas cogentes. Isso é feito de maneira disseminada no projeto de reforma. A ideia de norma cogente tem um pedigree no pensamento jurídico. A gente começa a falar de norma cogente de ordem pública, em particular, no campo do direito internacional privado. Por quê? Eu sou francês, o Dr. Romeu é inglês. Vamos celebrar um contrato. Eu quero aplicar a esse contrato o direito francês. O Dr. Romeu quer aplicar o direito inglês, naturalmente. E a gente chega a um acordo. Vai dizer, olha, nem tu nem eu. Vamos lá, a gente vai aplicar apenas o direito estabelecido por esse contrato, respeitadas as normas de ordem pública. Então, a gente vai poder iniciar o direito ilícito, certo? Vamos poder lavar dinheiro desse contrato. A gente vai ter que respeitar normas de ordem pública internacional, que não precisam estar positivadas para serem reconhecidas como normas cogentes. No começo do século XX, esse conceito de norma de ordem pública é internalizado, trazido do direito civil. Nunca é entendido como sinônimo de norma cogente. Por quê? Porque se tem norma cogente que não é de ordem pública. Certo? Bom, aparentemente, no projeto de reforma do Código Civil, a noção de norma de ordem pública se torna sinônima da noção de norma cogente. Isso é um problema, porque a atribuição de caráter de norma de ordem pública é atribuído por uma série de princípios cujo conteúdo não é definido de antemão pelo código. Qual o problema? Se eu anuncio um princípio como norma de ordem pública, na prática, o que eu estou fazendo é dar para o juiz carta branca para que ele execute qualquer disposição autônoma, qualquer disposição contratual em favor da aplicação dessa norma de ordem pública. Isso é altamente sensível, a gente vai ver alguns exemplos disso. Aqui está só o primeiro enunciado. Ainda no campo dos novos fundamentos e princípios, artigo 422-A, outra vez se vale da norma de ordem pública, agora qualificando o princípio da boa-fé. Bom, havia confiança no princípio da probidade e boa-fé, confiança, probidade e boa-fé com princípios de ordem pública, cuja violação gera inadimplemento contratual. Bom, aqui tem a porção de todas. Em primeiro lugar, não havia entendimento, não havia concordância na doutrina a respeito do caráter da boa-fé. Desde um texto famoso, Antônio Junqueira de Azevedo, ainda em crítica ao Código Civil de 2002, ele dizia: a gente não sabe se a boa-fé é uma norma de ordem pública ou não é norma de ordem pública. Por que essa definição é importante? Porque, sobretudo, práticas empresariais complexas, a gente consegue jogar com a boa-fé. Ninguém joga com a boa-fé. O tema aqui da área do documento. Operação de M&A. Cláusulas chamadas de cláusulas Prusen-Belli. Cláusulas segundo as quais eu posso deixar de revelar informações relevantes para a composição do preço, desde que o comprador tenha as participações societárias faça uma diligência adequada no meu negócio. Posso perfeitamente fazer isso. Eu poderia ler uma cláusula como essa como uma violação da boa-fé. Por quê? Porque uma vez que a cláusula é estipulada, eu não vou ter mais um dever de revelação que de outro modo eu teria e que poderia ser reconduzir a hipótese atualmente estabelecida no artigo 422 do Código Civil. Agora que eu digo que a boa-fé é norma de ordem pública, que se por sua violação gera inadimplemento contratual, eu vou proibir a cláusula Rosenberg? Ou seja, eu entendo que seja possível interpretar no sentido de que não, posso perfeitamente continuar jogando com a boa-fé. O problema é que não parece razoável defender uma interpretação segundo a qual você já não pode deixar de guardar a boa-fé em nenhuma fase do contrato. E, portanto,
cláusulas como a cláusula process devem estão a partir de agora proibidas no direito brasileiro. Vejam, essa me parece a melhor interpretação do artigo? Parece. Essa é uma interpretação que se tornou possível nesse enunciado? Sim. Isso não é um problema. Amanhã, a porção de operações societárias em curso começará a ser questionadas, sim, claro, no lugar nesses termos, a partir de um argumento como esse. E mais, o fato de eu enunciar uma norma de ordem pública, não necessariamente como usando de implemento contratual, porque quando a gente observa a disciplina dos defeitos do negócio jurídico, uma coisa que a gente aprende na faculdade, né? Hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Ali eu tenho normas de ordem pública. Eu não posso excetuar uma norma jurídica que estabelece uma proteção de credores defraudados. Essa norma de ordem pública não é uma norma cuja violação não carrega de implemento contratual. A violação carrega de nulidade. São consequências completamente diferentes. O implemento contratual conduz a perda de danos, o implemento contratual não diz nada sobre a validade, o implemento contratual está situado no plano da eficácia do negócio jurídico. Isso aqui, uma série de consequências importantes sobre regime de prazo prescricional. Enfim, não vou enumerar todas as aplicações. O fato é que O meu, uma técnica jurídica, é um problema de técnica. É um problema de técnica. Bom, uma outra mudança de fundamentos e princípios agora no livro de Direito Digital. Aqui a gente tem algumas novidades, eu acho que os princípios não são tão inócuos como a referência que eu fiz no slide anterior. Então, vamos lá. Vou destacar só o que importa aqui para a gente ganhar um tempo. São fundamentos da disciplina denominada Direito Civil Digital. Inciso segundo, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Princípios constitucionais. O que muda quando eu enuncio esses princípios aqui no Código Civil? Muda bastante. Porque a doutrina converge no sentido de afirmar que a aplicação de princípios constitucionais deve ser mediada por regras jurídicas, é a chamada eficácia indireta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares. Ainda que de vez em quando a jurisprudência aplique diretamente esses princípios, essa é uma medida de cautela. Por quê? Porque direito fundamental tem necessariamente um escopo muito mais amplo do que regra de Código Civil. Regra de Código Civil é muito específica. Então, qual é o erro que leva à anulabilidade do negócio jurídico? O erro essencial é excusável, alguns vão dizer, possível. Uma regra muito específica. Bom, agora, se tiver que aplicar um princípio constitucional de livre iniciativa e traduzir esse princípio como uma norma jurídica que vai impactar a disciplina do erro, problema de insegurança. Então, enunciados de princípios cujo lugar, tradicionalmente, é a Constituição, no Código Civil, trazem, claro, enorme insegurança, que passam a ser aplicados diretamente. E uma outra coisa, como fica daí a competência? Porque aí o STF vai ter mais competência sobre matéria de direito privado, seria, né, seria infraconstitucional. Eles estão, ao alocar aí esse princípio, atrai todos os negócios jurídicos privados para a competência do STF. Exatamente. Torna-se constitucional. Exatamente. O meu recurso agora vai ser especial ou extraordinário. Se eu tenho o mesmo princípio anunciado no Código Civil e na Constituição, certo? Hipótese de recurso público, assim, que deveria ser uma coisa excepcional, se torna regra nesses termos. Alguns outros princípios enunciados aqui, cujo significado evitar margem a você colocar o recurso especial, não ser vencedor do STJ e apresentar o recurso extraordinário. Isso. Quase que o mesmo argumento. Agora, se ele está enunciado no Código Civil, significa que tem um conteúdo diferente do conteúdo da Constituição. Deveríamos entender bem a gravação de digo que sim. Eu acho que sim. Não é correspondente, portanto, isso é legitimar Isso. mais que isso. Então, mas aí é interessante, a gente vai ter uma liberdade de expressão constitucional e uma liberdade de expressão infraconstitucional. E deve ter conteúdo diferente. Sendo que a liberdade de expressão é única. Não sei. Essa é uma conclusão que você chegou. Eu já penso que pode ser não ser.
Acho que Eu sei, eu tenho uma dificuldade tremenda nisso, né? Eu estou falando assim, sim, é única, talvez, com certeza. É possível justificar esse tipo de modificação, dizendo isso aqui já, esse tipo de enunciado, esses textos, estão presentes também em diretivas da Comunidade Europeia. Mas tem uma diferença importante. As diretivas da Comunidade Europeia assumem caráter constitucional e devem ser internalizadas. exatamente, totalmente diferente. Ah, e tem uma questão aqui também, o artigo X, ele é X porque está naquele livro digital, é isso, né? Então, esses princípios estariam adstritos Ao direito ao digital nesse contexto do Código Civil. Sim. Agora, E esse meu princípio, no outro contexto, talvez, de família, estou exagerando, tá? Então, mas veja Ah, que ele interessante. seria inconstitucional. Veja que interessante. Está no âmbito do direito digital, ok. É. Mas no âmbito do direito digital existem contratos celebrados no âmbito do direito digital. Sim. Então, assim, olha que miscelânea. Olha que miscelânea. Eu vou ter princípios de direito digital aplicados aos contratos digitais Isso. e regras de contratos também aplicadas. Então, assim, a gente, de alguma forma, você vai ter. Sim. o âmbito do direito digital não é totalmente claro. Se eu troco um e-mail para acertar um contrato, eu vou aplicar o princípio do direito digital. A questão do digital é que eu penso assim, defendendo aí, sei lá, ou refletindo algo. O digital, ele não tem passado. A gente consegue quase não ter passado, né? Assim, historicamente. A gente consegue projetar um futuro bem certo. Não sei exatamente o que é digital. O âmbito digital para frente. Pode ter surpresa. De repente, eu acho que no futuro eu vou ter exatamente muito mais coisas no âmbito digital do que eu tenho hoje. Então, mas digital é o meio, né? É o Esse é o meio. grande problema. Porque você, por mais que você seja, por mais que você esteja num âmbito digital, Ele é meio. as regras todas já existem. Você vai celebrar um contrato, já existe regra para o contrato. Entendeu o que eu quero dizer? Isso. Você pratica uma infração, um ato ilícito, já tem regra para o Código Civil para ato ilícito. Você pratica um crime, já tem regra para crime. Então, assim, na verdade, o digital é meio. Ele deixou de ser físico e passou a ser digital, mas, entendeu? É só uma adaptação das normas para aplicação num outro meio. Em termos, né? Porque você vai ter coisas digitais, talvez no futuro, é isso que eu estou, que não seja necessariamente meio. Você pode ter situações, por exemplo, de criação digital, dentro do próprio meio digital. Inteligência artificial, ou obras em área digital, ou produção artística, ou dublagem digital, entendeu? Que ele extrapola um pouco esse meio e já passa para ser uma máquina de produção. Você tem uma máquina mecânica só para digital. Meio, imagina assim, papel. Se você papel para o meio digital, jornal para o meio digital, uma carta para o e-mail. Mas eu tenho que perceber no futuro, a tendência é criar realidades digitais. Não, sim, mas aí vai depender do que a gente quer proteger. Porque, por exemplo, se eu quero proteger a criação, eu já tenho a regra de direito autoral, de propriedade intelectual. Entendeu? Então, assim, vai depender muito do que eu quero proteger, e aí o ajuste precisa ser feito nessas regras, entende? Quer dizer, não sei se um regime jurídico distinto, e aí você que leu vai poder dizer melhor para a gente, se um regime jurídico distinto para isso faz sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, como eu não sei exatamente o que vai ser o futuro, agora eu só posso fazer uma legislação psicológica. Mas veja que interessante. Tudo bem, pode ser, pode ser. Mas veja só, a gente quer, no âmbito do direito digital, vamos criar regras psicológicas pensando no futuro do direito digital. E aí a gente coloca princípios constitucionais. Isso. Então, então, tem necessidade alguma. Vão ser dados de forma diferente do princípio constitucional. Eu penso que não vai ser repetir o princípio constitucional. Só que é um princípio constitucional maior. Não se vai ter somente a mesma coisa. Mas talvez o conteúdo desse texto. Acho que ainda deve ser ter sobre como que o livro de direito digital vai ser interpretado também inserido no Código Civil, porque essa é uma referência internacional. Isso. Se ele é inserido no Código Civil, em princípio, eu entendo que esse livro
deve ser delimitado pelo seu conteúdo. Ou seja, se o Código Civil tem o direito das coisas e direito dos contratos, eu entendo que a disciplina aplicável à enfiteuse é diferente da disciplina aplicável ao contrato incomodato. Tem regras distintas. Com a inserção do livro de direito digital, uma dúvida, eu tenho essa dúvida, se ele vai ter um caráter equivalente ao da parte geral, ou seja, vai ser um livro que, cujas normas se aplicarão a todo o Código Civil, ou se vai ser um livro com caráter parecido com o livro de direito da empresa, ou seja, eu vou aplicar só a prática empresarial essas regras. Então, isso vai ser algo que será definido. Pelos termos das regras, eu tenho a impressão de que a vocação desse livro, pelo menos a intenção desse livro, é ter caráter geral. Então, no fundo, o que a gente tem é uma nova parte geral aplicável ao direito digital. Mas é uma nova parte geral com caráter bem diferente da parte geral que a gente tem agora. Por quê? A parte geral que a gente tem agora, ela tem um caráter mais geral, mais abstrato, mas não necessariamente mais indefinido. Ou seja, se eu digo no artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto visto possível, determinável, determinável, forma lícita ou não proibida. Forma prescrita ou não proibida. O que eu quero dizer com isso? Que a determinabilidade do objeto, que a capacidade do agente, são requisitos de validade de qualquer negócio jurídico, ou seja, é uma regra muito abrangente. Mas é uma regra cujos contornos são bem definidos. Qualquer negócio jurídico, seja um contrato de constituição de renda, seja um contrato de compra e venda, sujeito à prova, o agente precisa ser capaz. Se o agente não for capaz, o negócio é inválido. E se ele for absolutamente incapaz em particular, é nulo. Então, eu sei exatamente qual vai ser a consequência jurídica. Agora, quando eu estabeleço uma nova parte geral digital, e o conteúdo nessa nova parte digital, o princípio é lógico, a espécie de aplicação que esse livro vai ter, como que ele vai interagir com os outros livros é bem diferente. Porque a interação entre parte geral e os outros livros do Código Civil jamais é uma interação antinômica, uma interação de superação de uma regra pela regra de parte geral. Talvez o livro de direito digital tenha regras dessa espécie. Algumas regras do livro de direito digital que eu mencionei aqui, mas que enunciam novas categorias contratuais. Por exemplo, contrato de prestação de serviços digitais. O recorte de um contrato de prestação de serviços digitais é diferente do recorte de um tipo contratual como a empreitada, que ele é muito mais abrangente. Prestação de serviços digitais vai desde o contrato que eu celebro influências, de certa forma, até o contrato de armazenamento em nuvem, ou seja, uma gama de hipóteses cobertas nem chamaria de tipo, chamaria de categoria enorme. Consequentemente, as regras aplicáveis não são como as regras que a gente vai encontrar na disciplina dos contratos de espécies, bem diferentes. Então, de fato, caminha-se por uma disciplina jurídica que é muito mais programática e geral e que confere o espaço de exercício de discricionariedade do juiz inédito. Até hoje, o direito brasileiro, pelo menos o direito privado, os juízes nunca tiveram a discricionariedade do tempo para tratar, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços digitais. Bom, para avançar um pouquinho mais, aqui tem alguns, mencionei a liberdade de expressão, a gente começou a discutir aí por conta da sua referência também constitucional, mas há outros fundamentos aqui cujo conteúdo já não é tão claro. Por exemplo, inciso 4º, integridade e privacidade mental, liberdade cognitiva, acesso justo. São princípios que não parecem, enfim, nocivos, mas cujo conteúdo não é tão claro, pelo menos para as pessoas que não lidam no cotidiano com o tema. Seguindo, aqui a gente tem um pouco mais de dúvida. Parágrafo 1º do artigo seguinte, do direito digital, vai dizer para a gente que são parâmetros fundamentais para a interpretação dos fatos, atos, negócios e atividades civis que tiverem lugar no ambiente digital, para a apuração de sua licitude e regularidade. Os seguintes critérios que atendam aos princípios gerais do direito. Não é muito claro o que isso significa, mas entre esses critérios a gente vai encontrar a promoção da conduta ética no ambiente digital. Eu vou aplicar a promoção da conduta ética como critério interpretativo do contrato, ou seja, o que é ético?
Como é que eu vou dar No um meio prefixo? jurídico fala Quem já define o que é ética? mas você tem dois universos, né? O universo jurídico, estrito senso, E ético e moral. e o ético pode ser ética e moral, pode ser uma outra ética e moral. É que Ética religiosa. há interpenetrações, mas dificilmente a gente vai encontrar numa norma de direito privado uma Maioria referência privada, que isso. considere a ética. Ética, então. Bom, nós não sei disso, né? É jurídico, Ética da pessoa, vou deixar com Pois é, deixa eu correr um pouquinho aqui para a gente chegar, Claro. pelo menos nos pontos específicos. cada um deles numa tese. Quero falar um ponto que me parece muito positivo, que é uma mudança na primeira cláusula penal. Conceitos jurídicos indeterminados aqui. Tá. Em alguns artigos que são familiares, como 317 e 488, eu vou adiantar um pouco aqui, porque vou saltar o que eu diria no final aqui da apresentação. 317 é um artigo pensado para abrir a possibilidade de revisão judicial para correção monetária. Essa foi a racionalidade original de 2017. Por quê? Porque pensado originalmente ao longo das décadas de 70, 80 e 90, quando a gente tinha hiperinflação, em muitos casos, quando você não convencionava a cláusula de escala móvel, você tinha que cumprir, percebia que o valor nominal já não fazia nenhum sentido. Por isso que o 317 está no contexto do 315, do 316, do 315 se refere ao princípio do nominalismo. Agora, o 317 se torna um artigo geral de revisão contratual, cujo âmbito de aplicação se sobrepõe ao âmbito de aplicação do 478, que é a hipótese da chamada onerosidade excessiva superveniente, que no Brasil tem requisitos bem definidos. Você precisa ter extrema vantagem para uma parte, que o juízo também se tende dispensar, e eu acho que faz bem nesse sentido. Você também precisa de excessiva onerosidade, você precisa de circunstâncias imprevisíveis. Né? Então, o 478 não elimina esses requisitos bastante estritos, mas ele é em boa medida encoberto pelo 317. E essas mudanças são todas baseadas na introdução de novos conceitos jurídicos indeterminados, circunstâncias objetivas que serviram de fundamento para a constituição da obrigação. Não é uma expressão em tradução no direito civil brasileiro. Você perguntar para o civilista o que é uma circunstância objetiva que serviu de fundamento para a constituição da obrigação. O civilista não vai responder mais pronto. Ele vai dizer, isso aqui é motivo que foi expresso como razão determinante. Se tiver mais representation of warrants do SPA, eu vou considerar circunstância objetiva, e se não tiver, eu não vou considerar circunstância objetiva. Então, perceba, uma série de dúvidas. Talvez a gente consiga responder, mas a gente vai responder essas questões a um custo alto, que é o custo da insegurança jurídica. E até onde isso vai? Porque isso pode estar interno ao contrato, essas considerantes iniciais. Sim. Pode ser da propaganda ou um anúncio que alguém fez. Ou, por exemplo, eu posso me distanciar muito do objeto do contrato para poder falar que isso é requisito objetivo, né? É um novo modo de pensar direitos contratos. Veja, desde a metade do século XX, vai ter jurista que defendia uma recodificação por princípios. O jurista muito respeitado. Stefano Rodotà, por exemplo, um italiano, super importante, que é professor da Sapienza por muito tempo, professor do Eduardo, do Natalino Mirti, uma figura assim, sobre cujo repertório e redução de inteligência ninguém duvida. Mas isso não se concretizou, né, cara? Chegou à conclusão de uma recodificação por princípios não seria adequada. E que pode ser o governo italiano em 42, apesar dos pesares, precisaria ser reformado apenas por convite, foi isso que aconteceu. Então, é possível que a gente chegue à conclusão de que é melhor recodificar por princípios. No entanto, se a gente for fazer isso, a gente tem que realmente fazer uma reforma. Não é uma reforma, mas tem que editar um novo Código Civil e entender quais vão ser as implicações de uma recodificação por princípios. Entender até que ponto uma recodificação por princípios é viável. A gente vai ter que pensar se não faz sentido reorganizar a disciplina, por exemplo, dos remédios contratuais, não deixar o 317 na parte de pagamento, 478 na parte
de resolução contratual. Então, esse é um tipo de reflexão que eu acho que vale a pena fazer. O problema é a gente fazer esse tipo de reflexão ancorado pelo menos trechos de um projeto que não nos fornecem clareza suficiente a respeito do que esses trechos pretendiam ser. Ou seja, o que se pretendia fazer, o que se pretende fazer. Com a introdução, agora eu passo para esse tema que me parece particularmente relevante, da dicotomia adesão X versus paridade e simetria. O conceito de paridade e simetria foi introduzido no direito brasileiro pela Lei da Liberdade Econômica. E aqui está o grupo serpente. Porque esse é um conceito que não contava com nenhuma referência legislativa, foi trazido pelo Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica, sem que se esclarecesse o significado de paridade e simetria. Então, na literatura internacional, eu tenho discussão, sobretudo na teoria do direito, sobre o que significa paridade. Paridade é uma relação comparativa que não envolve nem igualdade, nem desigualdade normativamente relevante. Então, eu digo, essas partes não são iguais, mas são paritárias e, portanto, podem ser tratadas igualmente. É um conceito, do ponto de vista teórico, tem bastante utilidade, mas é muito novo. Foi proposto por uma professora chamada Ruth Cheney, tem 2 décadas. Certamente não é essa referência da paridade. A referência da paridade é a noção de paridade do senso comum. A paridade de áreas, que às vezes a gente fala em outras áreas do direito, por exemplo. E simetria? Simetria é um conceito que surge pela primeira vez, pelo menos que eu tive acesso, na primeira jornada de direito comercial, lá em 2012. E, muito provavelmente, a sua fonte de inspiração é a diretiva de 93 sobre cláusulas abusivas, diretiva da Comunidade Europeia, que falava de contratos simétricos. Mas para que era usada essa expressão contratos simétricos? Para dizer que contratos celebrados entre empresas eram simétricos entre si. Contratos celebrados entre pessoas naturais eram simétricos. Então, que contratos empresariais são simétricos entre contratos empresariais. Contratos de consumo são simétricos entre contratos de consumo. Um contrato celebrado entre o consumidor e a empresa é assimétrico. Então, no fundo, era uma qualificação que não tinha indicação normativa, porque as indicações normativas ficavam penduradas na qualificação do contrato empresarial, consumo. Ela, aos poucos, vai se tornando uma qualificação com implicação normativa. Por quê? Porque ela é usada para reafirmar o caráter empresarial de alguns contratos. Em 2016, houve uma decisão do STJ, em caso famoso, do Robinho contra a Knight. O Robinho queria que se aplicasse regras sobre contrato de adesão, e aí o STJ diz, não, este é um contrato simétrico. Por conta disso, eu não vou aplicar o regime da adesão. Acho que aqui está, digamos, a formulação que viria a ser depois empregada, primeiro na Lei da Liberdade Econômica, com a mudança do 421-A, e depois em vários artigos aqui do projeto de reforma. Quando eu digo vários mesmo. 19 menções a contratos paritários e simétricos, contrato paritário e simétrico, negócio jurídico paritário e simétricos, e assim por diante. Eu acho que a dicotomia fica clara em várias dessas letras introduzidas no artigo 121, estou repetindo aqui apenas o dele. Salvo nos contratos de adesão ou por cláusulas predispostas em formulários, as partes podem, para garantir a paridade contratual, sem prejuízo de princípios e normas de ordem pública, prever, fixar e dispor a respeito dele. E várias regras, sobretudo regras interpretativas de alocação de obrigações e riscos contratuais. Veja, aparentemente o que eu estou criando aqui é uma distinção entre contratos que, por serem, em outras regras a gente vai ver, simétricos e paritários, podem ser moldados com a maior extensão possível pela autonomia das partes. E outros contratos que contêm cláusulas predispostas em formulários ou contratos de adesão, que não podem estabelecer parâmetros para interpretação, hipóteses pressupostas para revisão, glossário. Isso significa que no contrato de adesão posto um glossário, eu tenho que interpretar o contrato de adesão dando um novo significado para determinado conceito que está definido no contrato. Né? Então, é uma orientação. E tem mais uma orientação. Mas tem mais uma questão aqui que é a seguinte. É perfeitamente possível que um contrato empresarial seja celebrado pela adesão.
Sem dúvida, perfeitamente possível. Vou contratar uma maestro. Vou negociar os contratos? Não, estamos aqui, ó. Esses são os nossos termos. Isso vai ser um contrato que não pode ser interpretado pelo seu glossário. Não, contrato de seguro tem um Contrato de seguro. Não, agora, a maioria dos contratos, aqui em parênteses, um contrato de seguro. Há mudanças muito profundas na disciplina do contrato de seguro. No entanto, há um projeto de lei bem encaminhado, já discutido há anos, pronto para ser aprovado. Então, a minha leitura é que as mudanças na disciplina do contrato de seguro podem ser ignoradas, porque ainda que a reforma vá adiante, ela vai ser coberta por uma realização nova, por um projeto de lei de seguros e mais muito refletido, muito mais cuidadoso. Né? Então, não estou nem fazendo referência ao contrato de seguro aqui por conta disso. Bom, para falar de uma coisa que me parece muito positiva. Mas ali ainda há um problema muito grave, porque o que é paritário e o que é simétrico? E aí o juiz vai ter que ser chamado a dizer, a analisar, então assim, ele é diante de uma relação empresarial. Né? Duas empresas, uma empresa pequena e uma empresa grande. Isso. O juiz, o fato de uma empresa pequena e uma empresa ser grande, mas para ele já é assimétrico. Só que a gente sabe na prática que existem situações que não necessariamente o tamanho da empresa vai caracterizar assimetria ou simetria. Aqui tem uma referência interessante. Pode ser também acesso à informação prévia, né? O contrato pode ser assimétrico, porque uma das partes ele tinha mais informação do que a outra parte. Não necessariamente ele é maior ou menor que o outro. Não precisa provar isso. Não. Não sei disso. Não, esse é problemático. É um problema. Isso sim. Não, você tem razão, mas na prática não é certo. Isso. Aqui tem uma referência interessante. O projeto de código comercial de 2013 definia que contava com simetria contratual. Dizia que relações que envolvessem dependência econômica eram assimétricas. Esse era o entendimento consistente com a literatura internacional sobre esse assunto, que o alvo de dependência econômica é uma figura de difícil qualificação, que o alvo de dependência econômica surge no direito de trust, mas você não sanciona por autoridade administrativa de trust a abuso de dependência econômica. Por quê? Basicamente por falta de braço. O abuso de dependência econômica é aquela situação estabelecida entre o imposto de gasolina e seu revendedor, e seu fornecedor, entre negócios que não envolvem que não seriam submetidos a controle de concentração, por exemplo, pela sua magnitude. Então, bom, eu tenho pelo menos um parâmetro que tinha no projeto de código comercial, que eu poderia encontrar literatura sobre, eu poderia criticar o parâmetro. O problema é que a paridade e simetria agora não são acompanhadas de nenhuma espécie de parâmetro. Então, eu não sei, por exemplo, se paridade e simetria são a mesma coisa. Se é algo como boa-fé no direito alemão, Treuenklau. Aquilo lá conta como uma coisa só. E paridade e simetria contam como uma coisa só, porque no 421 eu estou falando de garantia de paridade. Quase todas as outras disposições sempre falam de paridade e simetria juntas. Então, é uma indefinição, é uma dúvida. Então, até conversava com os meus alunos lá em base de direito privado, na primeira disciplina lá da graduação de direito privado da GV. Discutindo algumas disposições do código, particularmente essas disposições da parte geral de dos contratos e depois de contratos em espécie, a gente tem uma dificuldade grande de explicar o que vai ser a partir daí. Porque não são parâmetros que contam com a competência doutrinária. Claro, há inovações que já têm alguma referência doutrinária. Por exemplo, se insere no Código Civil agora doutrina da adimplemento substancial. Não a partir dos mesmos parâmetros consagrados da jurisprudência, mas ok, a gente tem uma ideia que significa adimplemento substancial. Se insere a frustração de fim do contrato. Muitos autores vão dizer, é desnecessária essa inserção. Ok, mas eu tenho literatura sobre frustração de fim do contrato para tentar entender qual vai ser o sentido da regra. O problema é que essas regras são soterradas por disposições assim genéricas. E aí que está o problema. Para falar de um aspecto que me parece positivo, depois eu vou falar da boa-fé e encerro. A disciplina da cláusula penal no Brasil se tornou uma medida letra morta. Por quê? 413 estabelece a hipótese de redução imputativa da cláusula penal. Mas
redução equitativa da cláusula penal, para além das críticas que a gente poderia fazer, a introdução de um juízo de equidade no Código Civil, ela deve ser baseada em duas hipóteses: cumprimento parcial da obrigação principal ou manifesto excesso da pena. Só qual que é o problema? Em muitos casos, a gente estabelece para contratos empresariais penas elevadas que aquilo entrou na nossa conta. E esse pode ser um fator, um facilitador do ingresso de novos agentes no mercado. Por quê? Você vai contratar com um novo fornecedor. Nunca contratou com esse sujeito. Ele está oferecendo um preço 20% mais baixo do que o fornecedor que você sempre contratou. Qual a estratégia desse fornecedor para ser contratado? Admitir uma cláusula penal que habilitar, que fala, olha, se porventura descumprir a obrigação, eu preciso de uma pena bem alta, porque eu quero que você entenda o tamanho do meu compromisso em cumprir a obrigação. É o exemplo do bolo de noiva, certo? Você vai contratar um bolo no seu casamento. Você estabelece uma cláusula penal que, é claro, vai exceder o valor daquela prestação. Por quê? Porque se porventura o bolo não for entregue, eu não consigo no mesmo dia sair ao mercado e comprar um bolo novo. Certo? Então, faz sentido ter uma cláusula penal elevada, e a cláusula penal elevada é um fator de promoção da concorrência. Certo? Isso na literatura de conta sobre a aplicação de penas contratuais está estabelecido. A despeito disso, quem tem experiência com arbitragem, pessoas empresariais sabe disso, redução limitativa de cláusula penal tinha se tornado regra geral. Qualquer cláusula penal, ainda que não tivesse, ainda que a obrigação a que ela diz respeito não tivesse sido cumprida em parte, ou que não fosse manifestamente excessiva, no sentido de ser completamente desconectada do problema contratual, essas cláusulas penais eram reduzidas equitativamente. Isso é um problema, porque a gente faz as contas no momento da contratação. Estabelece uma cláusula penal para descumprimento de obrigação principal ou, como era mais comum, para alguma obrigação acessória. Uma substituição de garantia. Sociedade alta com garantia sua, vendedor, e o comprador vai ter que substituir por garantias pessoais minhas. E vai haver uma pena caso não substitua. Por quê? Porque se essas garantias forem discutidas, você, vendedor, já não é titular, já não controla a sociedade, vai ter que arcar com o seu patrimônio. Então, é claro que eu tenho que estabelecer uma pena elevada para a substituição dessa garantia. A despeito disso, consistentemente, os tribunais judiciários arbitrais reduzindo o valor da cláusula penal. Então, está aí uma hipótese de intervenção devida. Esse é o tipo de coisa que a lei da liberdade econômica, se fosse elaborada de maneira técnica, poderia ter informado. Ela não fez, mas agora o projeto de reforma faz, e eu acho essa mudança muito positiva. Parágrafo único do 413. Em contratos paritários e simétricos, infelizmente a gente vai ter um caminho definido, que é Em contratos empresariais, né? Pronto. Aí tinha que ser em contratos empresariais. E, de novo, para não dizer que é difícil. Queria só falar bem, mas isso vai fazer uma cláusula penal elevada, pode fazer sentido especialmente em contratos assimétricos. Por quê? Porque a cláusula penal elevada pode ser do interesse do contratante mais fraco. Por quê? Porque ele quer entrar no mercado. E a única forma que ele encontra de entrar no mercado é oferecendo uma cláusula penal alta. Certo? Então, tudo bem. Mas a gente pelo menos resolve uma parte. E aí, né? Paritários e simétricos. Então, quer dizer que eu posso ter um contrato paritário e não simétrico, um simétrico e não paritário. Os dois ou nenhum. Uma clareza. E você tem uma questão prática quanto a isso. Você vai fazer uma petição para aplicar parágrafo único do artigo 413. E, de novo, eu acho muito positivo. Mas você vai ter que justificar que seu contrato é paritário e simétrico, para não dar margem para outra parte. Você, opa, não é simétrico, não é paritário. Mas vamos lá, a parte que me parece muito positiva. O juiz não poderá reduzir o valor da cláusula penal sob o fundamento de ser manifestamente excessivo. Mas as partes, contudo, podem estabelecer critérios para redução. Claro, os fatos podem estabelecer, não precisaria estar aí. Mas essa é uma disposição que parece positiva pelo fato de a redução ter se tornado como que uma cláusula geral. Eu não preciso de nenhuma hipótese específica para reduzir o montante da cláusula penal. Bom, mas a parte final não precisaria.
Só precisaria dizer que o juiz não poderá resolver o problema da penal sob o fundamento de ser manifestamente esse ponto. Porque as partes podem, em qualquer momento, tanto estabelecer a cláusula como estabelecer critérios para redução, porque isso daí você tem que estabelecer, inclusive, antes. Exato. Você tem que estabelecer quando você está convencionando o contrato. Verdade? Você não vai convencionar a redução posterior. A cláusula de redução integra a cláusula penal. A cláusula penal num todo, se hipótese de redução, ela integra essa cláusula. Teria que ser disposta lá na largada. Então não está aí. Você concorda lá? Assim, com isso já vou encerrar minha apresentação. Eu vou saltar aqui uma longa discussão que eu faria sobre revisão contratual. Acho que vejam que aqui a gente só discutiu direitos dos contratos e mais direitos às obrigações, e especificamente parte geral de direitos dos contratos, e dentro de direitos das obrigações, com alguma referência à parte geral, alguma referência à parte dos contratos em espécie. Sobre este fragmento do Código Civil, que é um desenho estudado, tem muitas críticas. Eu acho que ele é muito problemático. Eu acho que a gente vai precisar fazer uma reforma sobre a reforma, se quiser salvar o texto da reforma. Ou abandonar as mudanças em bloco, ou procurar algo completamente diferente. Ou seja, eu acho que, de modo geral, sobretudo as inúmeras letras do artigo 421, as inúmeras inovações do 422, do regime 478, 317, de modo geral, muito problemáticos. Não vejo vantagem nessa mudança legislativa. Que não significa que a reforma não tenha pontos importantes e bem-vindos, mesmo nesse aspecto. Falei da cláusula penal, que eu acho uma mudança muito bem-vinda, e aí não é culpa do legislador, é culpa dos juízes e árbitros, que reduziram equitativamente quando não deveriam reduzir equitativamente a cláusula penal. Mas o legislador, os membros da comissão foram sensíveis a isso. Agora, para além, acho que, de aspectos que me parecem positivos, a disciplina de direito de família, algumas modificações de parte geral, direito das coisas, tem modificações importantes, bem-vindas. O duro de trabalhar com reforma do modo urgente, como diz o ditado, um camelo é um cavalo feito por uma comissão. Então, além de corrigir problemas pontuais, a gente tem que pensar no caráter sistemático da harmonia do Código Civil. Quando a gente negocia boa-fé com norma de ordem pública, a gente traz um problema, por exemplo, para a interpretação, digamos, do implemento maliciosamente obstável do artigo 129 da Constituição. A gente traz uma mudança para o entendimento do dolo. A gente traz uma mudança para a exigência, para a dispensa de dolo de aproveitamento na fraude contra credores. Ou seja, tem implicações sistemáticas, que eu estou falando assim, de bate-pronto, que eu sei que me trazem dúvidas. E eu suponho que tragam dúvidas para muitas pessoas. Certo? Aqui realmente é um risco importante. Eu acho que o caminho interessante para a gente seguir é o caminho que vocês estão propondo aqui nesses ciclos, que é separar as discussões. Vamos discutir direitos contratos, depois vamos discutir responsabilidade civil, e depois disso, claro, a gente vai ter que ter uma visão de conjunto. Tá? Mas já falei mais do que eu devia aqui. A diferenciação parece que, pela profundidade e as consequências dessas normas propostas de revogação, acréscimo de modificação, elas precisam de muita reflexão e muita discussão. E não houve. Não está tendo, não está Se você olhar o relatório de cada parte, né, que foi feito uma relatoria geral, a relatoria específica para cada linha. Se você olha o relatório de cada subcomissão, você percebe que a comissão, se ela se reuniu 3 vezes, foi muito. A comissão. Olhando maliciosamente de fora para dentro, assim, vocês olham tudo pelo aspecto legal, né, de dentro. Olhando de fora para dentro, a gente tem uma sensação de que tudo foi feito para que existam as brechas para serem efetivamente manipuladas no judiciário. Acho que nem isso. Porque olha o nível de insegurança que você tem, né? Um monte de variáveis que você está deixando pontas soltas, né? Você tem uma ponta aqui influenciando outra ponta aqui, você está deixando várias pontas soltas
E aí o debate é muito grande, praticamente você tem que reescrever tudo isso. Alguém poderia refutar em algum artigo do tipo de crítica que eu estou fazendo aqui, nessa apresentação, dizendo o seguinte: olha, você está apresentando críticas tipicamente novecentistas, crítica do século XX, uma espécie de codificação, decodificação, reforma, seja lá como for, do século XXI, que é uma reforma de princípios e tal. Isso aí chama uma crítica válida. Entanto, ainda não há clareza de como que a gente aplica o código disso. O código vai se tornar, no fundo, como em alguma medida foi a liberdade econômica, uma declaração. Então, esse é o ponto. Eu acho que a coisa. Eu vou fazer uma. Talvez eu esteja enganado, mas a minha visão do direito, né? O direito tem várias formas de ver o direito. Direito civil, direito. Então, uma forma que eu acho que é a mais tradicional brasileira, não devia ser, mas é a forma aproximada daquele modelo normativo do Kelsen. A gente lá no primeiro ano, né? Ele vai estruturar todo ele em cima de norma, ou botar muito peso em cima de norma. Vai trabalhar muito mal com princípios. Por que isso? Porque é uma questão histórica, né? Nós temos um direito codificado, né? O civil law, né? Então, nós valorizamos a norma enquanto sociedade. Os juristas, os advogados, normais, né? Mas tem uma questão, uma bolha, e essa bolha é exatamente o Miguel Reale. Por coincidência, o Miguel Reale, pai, né? Por coincidência, coincidência liga, porque ele vai também integrar estruturar o código, que ele vai pensar não no sistema normativo, mas no sistema que ele vai chamar, usar o termo Miguel Reale, de modelo jurídico. Modelo jurídico não é necessariamente uma norma. O modelo jurídico é uma construção resultante de todo o ordenamento jurídico. Claro, o mais próximo ele vai fazer mais, radiar mais eficácia naquele modelo, e o mais distante, menos eficácia. Um sistema como esse, ele me parece ser mais adequado quando nós temos uma situação muito próxima do common law, onde o juiz vai ser o último intérprete, né? O árbitro, o juiz, o julgador, vai ser o último intérprete do direito. Mas, para isso, eu preciso, de alguma forma, tornar a decisão vinculante. Porque se eu tomo as decisões não vinculantes, esses modelos jurídicos começam a ser bolhas dispersas. Aí chega a insegurança total. E parece como nós temos um meio termo em termos de sociedade, nós temos um Código de 2002, que diz lá no texto da norma, antes do texto publicado, tem umas considerações, tá? Estão bem enumerados. E ele vai falar dos poderes jurídicos. Numa das considerações, ele fez exatamente esse termo, poder jurídico. Então, ele convida que o Código Civil seja visto não sobre o aspecto normativo estrito sensu, mas sobre o aspecto dos modelos jurídicos. Olha, só que isso distancia da tradição nacional. Nós não temos uma tradição, pelo contrário, nós temos uma tradição, ela é normativa estrito sensu, tanto é que nós vamos ver se no contratos de empresas, por exemplo, são interpretados maior das vezes por contabilista, ele faz o contrato social. Ele não faz uma interpretação, mas ele nem consegue dizer, ele é um expert. O advogado comum não tem. Então, o advogado comum ele tem extrema dificuldade de até ministro supremo. E aí eu vou citar o Nelson Jobim, da Normas. Ele criticava muito a questão dos princípios. Ele falava que ele desconhecia princípio. A princípio não é norma, norma é regra. Né? Ele criticava quem, vem princípio, surge princípio, você dá um nome, isso
tenta judicializar, isso se torna emocional ou não, né? Claro que tem certa razão. Todo mundo tem razão nessa coisa. Mas o que parece é assim, nós estamos no meio do caminho entre uma forma sistemática, normativa, em seu senso, e uma forma sistemática de modelo jurídico. Me agrada muito, pessoalmente, o sistema de modelo jurídico. Mas reconheço que se não tiver um sistema processual vinculante, como tem no sistema da Common Law, isso se torna muito complicado. Pior, na sociedade brasileira, na questão processual, nós estamos no meio do caminho. Nós estamos partindo do sistema que era normativo, o juiz tinha o poder absoluto de interpretar o conteúdo da norma, um sistema onde começamos a ter estímulo vinculante, ou seja, as decisões já se tornam, os juízes têm menos liberdade, criada por eles mesmos, eles já começam a ser legislador positivo, digamos assim, em certa medida. É muito próximo ao sistema inglês, americano, sueco, né? Onde o juiz é o legislador positivo. Ele vincula decisões dele para o futuro. Então, como nós estamos no meio do caminho, nós estamos no pior dos dois mundos. E aí você vai modificar, e você vai modificar um Código Civil no meio dessa transição. E aí tem uma outra questão quando você compara sistemas, e a gente, além de não ter a decisão vinculante, a gente tem uma estrutura diferente de Estado. A gente olha os Estados Unidos é uma federação, o Brasil não é uma federação. Então, lá, a vinculação de decisão, quem não conhece o sistema, é o seguinte, era uma vinculação a uma decisão de um tribunal estadual. Dentro daquele Estado, vincula as decisões daquele tribunal estadual ou dos juízes daquele Estado. Ou em outro Estado já não vincula, serve como referência. Ou seja, a vinculação se dá até porque lá é totalmente descentralizado. Então, você tem uma criação de lei por juízes dentro do Estado. Então, se, por exemplo, a gente pega essa questão principiológica, imaginar que o nosso Código Civil seja só principiológico, né? E vai requerer uma interpretação do juiz, ou uma aplicação daquele princípio do juiz. Será que a aplicação daquele juiz deva ser uniforme no Brasil todo? Porque é uma lei federal, deve ser uniforme. Ou será que teria que ser uma interpretação estadual, porque cada estado tem as suas realidades? O que acontece no Brasil hoje? No Brasil hoje, eu vou até usar um termo lá da administração tributária federal. A gente fala que o juiz de primeira e segunda instância, do juiz singular e o tribunal estadual, ele se torna quase que autoridade preparadora. O que é autoridade preparadora? Ele só prepara o processo. Ele colhe documentos, organiza aqueles documentos, colhe informações, provas, informações, ele emite uma decisão, essa decisão tende a ser recorrida, seja lá por quem for, vai para o tribunal também não tem melhor sorte. Então as coisas são decididas, as coisas são importantes, ou quase tudo. Acaba sendo decidido ou no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, que acabam decidindo, e aí as decisões dele de alguma forma são vinculantes, no Brasil inteiro. Sim. Né? Então a gente tem sempre a tendência assim, que hoje quem está fazendo uma petição inicial, com alguma responsabilidade, já faz a petição inicial pré-questionando, pensando, olha, isso é só falar em Brasil. Seja no STJ, ou no TST, se for questão trabalhista, ou no Supremo. Ou em todo gera muita instabilidade. Você quer dar um exemplo de instabilidade? Que tira dos juízes poder de decisão. Eles só decidem cautelarmente.
só decisões cautelares. Ou cumprimento cedente, mas o cumprimento cedente só é lá, sobe e está ali pelo STJ. Então, nós temos hoje um Estado, um sistema de organização do Estado que é artificial, realmente nós não somos uma federação, de fato. Nós somos no meio do caminho, nós somos nem um Estado unitário e uma federação. Estamos algo. Isso torna os juízes segundo estadual são desembargadores relativamente não desembargadores, no sentido de desembargar, de decidir recursos. Em última instância, eles não são desembargadores, no sentido mais técnico. Tá? Os cargos desembargadores é um cargo honorífico, tanto é que o Tribunal Federal se deu o título de desembargador, inclusive o juiz e ministro do Trabalho também desembargador, porque na realidade eles são juízes de passagem para todas as causas importantes. Você não entra numa causa importante, ou de relevância econômica, ou de relevância social, e você se conforma com a decisão de segunda instância. Você vai em primeiro. Segunda instância não se conversa, vai para o STJ, e o STJ conhece o seu recurso, porque nós temos uma técnica de conhecer todos os recursos, nós agravamos. Você entra com recurso, o recurso está admitido pelo vice-presidente do tribunal, ou pelo presidente do tribunal, e você agrava. E não agrava, nós sabemos o caminho, né? Pega o avião, vai fazer assim, que fala lá com alguém vai te ouvir. Viu? É mais fácil falar com o ministro do que com o juiz de primeira instância. E ele vai decidir o nosso favor. Então, nós reduzimos. Aí nós temos um sistema que nós temos uma população imensa, um país enorme, e na prática nós temos um tribunal só. O Tribunal Constitucional, que é mais um pouco isso, e um tribunal de leis federais, digamos assim. A gente consegue transformar tudo em federal, inclusive até lei local. Em contraste com a lei federal, vai subir. Vai assim. Você enxerga o impacto da decisão monocrática nesse aspecto? O que tem, eu acho que assim, só para a decisão monocrática é o que dá para fazer. Eu acho que assim, em princípio, ela é uma exceção, mas se torna regra, porque se você jogar tudo para a turma, seja no tribunal estadual, tribunal local, seja no tribunal de Brasília, nos tribunais superiores, se você jogar tudo para a turma, então é impossível decidir. Essa é a verdade, uma verdade. Né? Então, o que é? O sistema em si, assim, o sistema tem um problema. Esse problema se reflete nessas questões. Então, você coloca... vamos colocar um código mais principiológico. Tá, vai ser enorme segurança jurídica. A questão de resolver isso, me parece que a questão seria processual, tornar as decisões mais vinculantes, deveriam ser vinculantes, para exatamente não sujar essa decisão. Então, primeiro, os juízes vão decidir o que é boa-fé, num certo contexto, aí compete aos advogados, aí sim. E se, olha, eu estou naquele contexto, então boa-fé tem essa lei. Me parece que o juiz, não, vinculante, não é que eles definem o se delimitar, eles vão delimitar o conceito os conceitos, os princípios, naquele contexto prático, e o valor, de fato. E aí os advogados vai dar um trabalhão. Eles vão ter que pegar o caso deles e falar, ó, o caso do meu cliente, seja em defesa sim, o caso do meu cliente se enquadra nesse contexto com essa definição. Então, é de ser aplicado. O que acontece nos Estados Unidos, por exemplo? Então, tem que ser aplicado dessa forma, necessariamente. Ou não, é uma terceira situação, não está limitado por essa decisão, e vamos criar uma outra decisão de justiça. Né? No padrão de justiça, o mais adequado seria dessa outra forma. Mas, de alguma forma, se a gente não tiver as decisões vinculantes, mais vinculantes, isso se torna muito difícil a aplicação desse Código Civil como ele está sendo proposto, e vai gerar muita insegurança. Porque cada juiz tem uma história de vida e cada juiz e a partir dessa história de vida, ele tem uma pré-compreensão. O juiz ou o julgador, ele tem uma pré-compreensão
E ele, claro, ele vai jogar para a compreensão de uma forma mais adequada que ele vê para decidir aquela situação. Ele não vai bater com o do colega dele que está na sala do lado. Ou até o juiz que tudo já pensa de outra forma. Então, se a gente não pensar também na questão processual, então, nós somos aqui para discutir a sociedade brasileira, né? É uma discussão leva a outra, né? Então, vai ser bem difícil qualquer alteração nesse sentido. Eu gostaria de. O pessoal que está nos vendo pelo vídeo quer fazer alguma manifestação? Pode, ou façam. Toda essa discussão, deixa eu fazer uma revisão. Segundo, apresentado no Instituto, não sei se estou muito atualizado, mas há alguns anos atrás se falava muito do Instituto da Arbitragem, né, de divergência de questões contratuais. Isso não pegou no Brasil, né? Acho que a arbitragem, pelo fato de no Brasil ter sido estabelecido com juízos sigilosos, a gente não fica sabendo. Então, não existe propriamente uma jurisprudência arbitral. Nesse sentido, a arbitragem não influencia propriamente a interpretação do direito. Ainda que, claro, os mesmos árbitros acabem decidindo de maneiras parecidas, mas quem tem conhecimento dessas tendências de decisão são só as pessoas que trabalham diuturnamente com a arbitragem. Então, eu acho que a arbitragem tem um espaço ainda de desenvolvimento no Brasil, porque a arbitragem, eu diria que ela pegou os grandes casos. Então, que simplifica bem. Mas assim, né? Desculpa, é que assim, eu sou mediador e árbitro. Os pequenos casos já começaram a ser muitas vezes resolvidos. Está ganhando uma agilidade muito grande na medida em que você já tem os convênios com os tribunais e as decisões já se tornam vinculantes nos tribunais e ganham força maior. A lei das garantias trouxe uma mudança importante aí, que é bem importante isso, muita solução da arbitragem notarial. E não pode ser judicializado, né? Não, depois que. Mas não pode se você tiver. Está sendo, não poderia, mas está sendo. Mas quando está vinculado ao tribunal, aí já não é, tem força. O que é vinculado à mediação? Tem convênios, por exemplo, Mas é para conciliação. a própria Câmara aqui, a Associação Comercial tem isso. Então, a decisão daqui tem uma força muito maior do que uma parte das câmaras. Então, é muito importante. O processo se torna muito ágil. Nós fizemos lá na nossa distrital, eu fiz 60 mediações de arbitragem em um ano. Eu, fora o restante das pessoas que estão fazendo. E coisas que, se fosse para o tribunal, se fosse para o convencional, ia demorar. Mas seja interessante, então, agora, coisas mais cotidianas, né? Você resolve muito bem assim. Né? Agora, você fala, causas mais complexas, o que a gente tem visto na arbitragem é que a arbitragem supostamente deveria ser célere e ela não tem sido. Então, tem arbitragem, por exemplo, eu sou árbitro. Tem uma arbitragem que eu sou árbitro lá de 2016, não foi concluída ainda. Então, nós estamos há 8 anos com a arbitragem ainda. Eu tive um caso pessoal de 1 ano e 4 meses. Então, assim, além de tudo, ela é confidencial. Então, de certa forma, as decisões que são tomadas ali não projetam para outros casos. Isso não há uma compreensão de como se decide, né? Então, há uma série de questionamentos sobre se há necessidade, né? Há um projeto de lei, inclusive, para direito societário, em que se busca, por favor, não me lembro se é para a companhia aberta ou se é para todos os casos, mas talvez seja só para a companhia aberta, em que as arbitragens envolvendo matéria societária de companhia aberta teriam que ser pública e não sigilosa. Faz todo sentido, né? Assim, então, no Brasil, eu entendo sigilo, quando da arbitragem, o sigilo arbitral foi um elemento pegado para
você convencer os empresários de que a arbitragem era o meio adequado. Até porque a forma de composição. Mas eu acho que assim, tá? Eu acho que o sigilo ele pode ser uma opção. Ou seja, as partes podem concordar. Eu acho que tem que ser livre para assim, as partes podem concordar que essa matéria a gente quer que seja confidencial, porque tem aqui, sei lá, vai ter um segredo industrial aqui discutindo, né? Então, assim, em certos casos faz sentido. Agora, como regra, né, geral, ou seja, toda arbitragem é sigilosa, talvez não seja o melhor O sistema de juízo sobre conflito empresarial não sigiloso funciona. Existe em Delaware. Assim como o sistema de publicação quase que restrita dos contratos, como é exigido pela SEC americana, também existe. Então, assim, há alternativas institucionais. Mas nunca se pega, quando você redige, no foro de eleição, nunca se pega, peguei poucas vezes na vida, foro de eleição com uma corte arbitral. E tem um custo elevado. É, A arbitragem, em muitos casos, não faz sentido contra o custo. Né? Você vai, somente nas grandes câmaras, e as câmaras, mas hoje você tem as teorias climáticas. A Câmara da Rio já propicia a um valor baixo. Não sei se esse custo chega para, porque hoje houve um aumento aí das taxas. Não, mas eu acho que é bastante. Na sua comercial tem uma pena de custo baixo. Isso. Sim, bem baixo. Tem. Eu, nos meus contratos que eu faço para os meus clientes, eu faço causa de mediação e arbitragem em preto, ou seja, indica essa câmara da comercial. Os valores são bem A praticados. minha empresa também. Muito mais barato do que o judiciário. O judiciário está impraticável no estado de São Paulo, o judiciário estadual. Esse ano houve um aumento de Isso, percentual, né? Isso, muito alto. Né? Então, por exemplo, se torna muito mais barato, mais simples você nomear, por exemplo, essa Câmara. Tem outras. Tem. Mas, claro, agora, se você pensar, vou nomear Brasil, Canadá, Fiesp, aí chama. Não são meus clientes, infelizmente. Doutor. Agradecer também a audiência aí que nos escreveu. Tá? Agradecer a Você é uma lembrança, o agradecimento nosso pela referência. Concordo. Tirar essa cadeirinha aqui, ó, vou bater uma foto. Não sou o melhor fotógrafo de grande, mas agora você faz essa cadeirinha aqui, ó. Essa cadeirinha aqui fica parecendo. O importante é que tem esses modelos de menos, né? Pronto. Obrigado. E muito obrigado, obrigado pelo espaço. Obrigado a você pela disponibilização aí, obrigado também, doutor André, Fausto. Muito obrigado. E que eu acho que não se esgola nessa, né? Porque são tantos temas, pela sua pesquisa inicial, foi muito interessante. Daquela análise percentual de alteração, dá uma visão boa para a gente trabalhar, inclusive, em outros temas. Eu acho contratos em espécie, talvez eu tenha que trabalhar. Responsabilidade civil, que o responsabilidade civil o índice de alteração é brutal, não sei se é.